Quando surgiram os RPGs online, em 97, 98, a grande graça era essa. Cara, você pode jogar com todo mundo. Então, assim, quando a gente lançou a Ragnarok no Brasil, um dos trabalhos era explicar para as pessoas o que era. Então, a gente fez, na época, a gente tinha feito um folheto, um flyer, né? Que explicava mais ou menos o jogo. Eu provavelmente peguei esse folheto em mãos. Então a gente... Vocês tinham uma campanha forte em São Paulo, né? Imagino, né? Então, mas assim... Deixa eu voltar um pouco atrás, que aí eu consigo explicar melhor, porque acho que isso aí é legal, assim. Aí o que aconteceu? Lá no passado, assim, a gente testou aquele jogo, achou mais ou menos, os caras lançaram Ragnarok, aí eles falaram, testa esse jogo. Isso foi julho de 2003. E aí eu fiz umas contas no IRO, né, que era o International Ragnarok Online, e comecei a jogar. Aí eu percebi o seguinte, eu comecei a levar um sanduíche pro trabalho para na hora do almoço eu não precisar ir almoçar, para eu continuar jogando. Aí quando deu uma semana eu falei, esse jogo aqui é muito bom, cara. Aí me perguntaram o que eu achava, eu ia trazer o jogo de qualquer jeito, claro, né? Mas me perguntaram o que eu achava, eu falei, esse jogo se lançar com um bom marketing, porque as pessoas vão ter que entender, conhecer e tal, esse aqui acho que funciona no Brasil, porque é um jogo muito social, a galera vai gostar de jogar junto. E aí o que aconteceu? Os caras da Level Up das Filipinas vieram para o Brasil, a gente fez um tour com eles, que eles encontraram várias empresas, os provedores de internet, IG, UOL, Terra, a Monkey, que era a rede de lan houses no Brasil, quem mais? Enfim, uma galera aí. E aí a Globo ficou interessada, a Globo.com. E a Globo ia ser sócia do Ragnarok no Brasil. E aí, assim, isso já era em dezembro de 2003, a gente estava trocando o contrato já para assinar, e como é que ia ser o esquema? A Globo ia ficar com todo o marketing, servidores, e acho que era isso. E a Level Up ia fazer a parte de distribuição em Lan House, só isso. A Tectoy, desculpa, ia fazer essa parte de distribuição em Lan House. Então a Tectoy e a Level Up iam abrir uma empresa nova, a Level Up Brasil, né? Então a Tectoy Brasil e a Level Up Filipinas. Essa empresa ia fazer mais a parte de Lan House e a Globo ia tocar o resto. E aí, assim, eu ia em janeiro com um cara da Globo para as Filipinas, para ver como era a operação lá. E quando começou a chegar perto do Natal, os caras pararam de responder e-mail. E o contrato já estava assim, vamos discutir, assim os termos e tal. Os caras pararam de responder, não respondiam, não atendiam a ligação. A gente falou, desistiu. Droparam e sei lá por que não falaram nada, né? E aí eu fui para as Filipinas. Acho que foi a primeira vez que eu fiz a trabalho. Cara, eu cheguei lá, era outro mundo, cara, mas era um negócio muito diferente, porque, por exemplo, eles tinham um trabalho muito forte em LAN, mas o que eles faziam? Eles faziam o seguinte, você chegava a 50 promotores de manhã na empresa, aí tinha um cofre, literalmente, que os caras tiravam os cartões pré-pagos. Aí fala assim, Igor, a tua rota aqui de Lan House é essa aqui, toma X cartões. Monark, a tua rota é essa, Júlio, a tua rota é essa. Aí o cara saía com uma rota para ele ir no dia e uma cacetada de cartão. E aí ele ia na Lan House, via se o cara estava precisando de alguma coisa, levava um CD para instalar e tal, e vendia os cartões e pegava o dinheiro. No dia seguinte ele voltava, trazia o dinheiro e fazia lá uma contabilidade do que vendeu e a mesma coisa, né? Falei, bom, nós temos dois problemas aqui. Um, que se a gente fizer isso no Brasil, daqui a uma semana tá todo mundo sendo roubado, né? É verdade. O nego vai perceber, já vai ficar esperando nem isso, vai ficar esperando já na esquina, quando tiver chegando esses caras aí, já rouba todo mundo, né? E dois, assim, como é que a gente ia vender no Sul, no Nordeste? Talvez São Paulo e Rio fosse mais fácil, né? Mas como é que ia vender no Brasil inteiro, né? Aí a gente já falou, que isso no Brasil não vai funcionar. Aí a gente fez um sistema para as LANs, para a LAN comprar e creditar direto a conta do jogador. Outra coisa lá, virou meio que um fenômeno social. A gente falou, no Brasil, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que distribuir muito CD. Porque o que acontece? Na época, existia 1 milhão de conexões de internet banda larga no Brasil. A maioria não, todo mundo jogava com conexão de escada. E São Paulo, você até conseguia uma conexão de 54K, mas interior era mais 13.400. Aí, assim, 13.400K é 1% de 1 mega. Até ele baixar o Ragnarok, que era o cara baixar giga, 500 mega, não, 500 mega, era 500 e alguma coisa. O cara baixar 500 mega com 1% de 1 mega de internet, cara, ele é uma eternidade, né? E dava pra jogar legal com a discadona? Com essa internet de merda aí? Cara, legal não, né? Mas é o que temos, né? Então a galera jogava. E assim, foi uma fase que eu acho assim... A gente teve muitos erros por ser o início de uma indústria, porque não tinha ninguém fazendo isso. E teve muito aprendizado de mercado. Porque... Coisas inovadoras mesmo. A gente viveu problemas que a gente não sabia que ia viver. E acho que as pessoas tiveram que aos poucos
não se adaptar, né? Mas entender como era a limitação de cada cenário. Porque assim, você pega um cara que tem uma conexão de 13 kbps, 13.000 kbps, e esse cara tá num lugar com latência alta, ele não vai conseguir fazer download nunca, cara. O cara não vai fazer download nunca. Cara, esse negócio do CD foi inclusive a estratégia que me trouxe pro Ragnarok. Eu lembro que se eu não tivesse o CD, eu não teria instalado a Ragnarok no meu PC, tá ligado? A gente fez muita distribuição, assim. Não, na minha escola era direto, tá ligado? Ia escola, direto na escola, via os promotores lá. Foi um trabalho de marketing do Ragnarok, foi o melhor trabalho de marketing em jogo de MMORPG da história do Brasil, na minha opinião. Porque nunca vi algo semelhante. Mas a época também era diferente. É porque eu também não tava no colégio. É que assim, na verdade, a gente tá... Desculpa. A gente tá falando lá atrás, né? Mas assim, a gente passou por várias épocas. Então a gente foi pegando os anos diferentes, né? A Level Up agora tá com 16 anos. Então a gente foi passando por momentos. Então, por exemplo, em 2005 a gente fez um negócio... Lembram do MSN? Lembro. Porra. Tinha o pack do MSN, que era assim, stickers e coisas que você baixava. E tinha um do Ragnarok. A gente foi a segunda empresa a fazer no Brasil. A primeira foi a Coca-Cola. Se pá, eu baixei essa merda. Deve ter baixado. A gente foi tentando muita coisa, assim. Muitas deram certo, outras não, assim. Mas, assim, era uma época diferente. Não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha... Era fórum, né? Sim. E é um negócio curioso, porque, assim, a gente fazia as análises... as pessoas que comentavam no fórum era menos do que 1% das pessoas que jogavam. Então, assim, é legal porque você tem uma pessoa muito vocal... Mas você tem que tomar cuidado porque você está falando com menos de 1% da base. Vai ter coisa muito legal e vai ter... Cara, tinha muita treta, muita história... E é com certeza um sample bem direcionado, bem focado numa parada só. O fã hardcore ele vai ter um pensamento, uma linha, né? É diferente. E provavelmente não representa assim, nem 20% dos assim, jogadores. Tem o cara que é hardcore, mas não quer ficar comentando, não quer ficar falando. É verdade. É normal. Tem eu por exemplo, nunca tipos, comentei assim. no fórum, mas eu lia tudo. Nossa, tinha os guias de Ragnarok, mano. Porque Ragnarok, quando lançou, era um jogo complexo, mano. Você lembra de um moderador chamado Oromé? Puta, não vou lembrar. Não vou lembrar porque a minha memória é ruim, mas provavelmente eu... Ele é o CEO da Garena hoje no Brasil. Caralho! Sério? O cara subiu de vida aí. Subiu de vida. Que interessante, mano. Agora ele massa. cuida do Frifas. Pois é. Pô, a história do Garena, pra mim, eu me conecto com o Garena porque eu jogava muito Dota e eu usava o GG, que depois virou Garena, pra jogar. Eu também. Mas o Ragnarok eu lembro que foi uma febre incrível, assim, eu pegava os cartilhos, eu olhava, eu comentava com os amigos. Eu esperava pra chegar no colégio só pra comentar sobre nossas aventuras no Ragnarok, tá ligado? E eu acho que nunca nenhum jogo foi esse fenômeno, assim. Acho que nenhum jogo na história da humanidade foi igual ao Ragnarok, eu acho que... assim, cara, então, tem um pouco o jogo das gerações, né? Então, por exemplo, em termos de números, o Grand Chase foi maior que o Ragnarok. O Grand Chase tinha mais jogador que Ragnarok. Mas é uma comunidade diferente. A comunidade do Ragnarok, ela tem a parte mais do roleplay. A gente chegou, por exemplo, a fazer livro de fãs de Ragnar que escreveram histórias baseadas no jogo. A gente lançou o anime, né? Passou na Cartoon Network, depois a gente vendeu ele, lançou álbum de figurinha. Teve assim, as coisas de comunidade de quem é mais aficionado, né? Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode viver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, wiseuponline.com.br/flow.